Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada pela presença de todos vocês na noite de hoje, então. E a gente veio refletir, então, um pouquinho com vocês sobre o tema, o propósito da vida. Só os dois, né? Tá. Esse tema foi proposto, né, pela própria Federação Espírita nesse mês de setembro. Nós estamos trabalhando a valorização da vida, né, dentro do propósito do Fé na Vida. E este tema, então, nos levou a estudar alguns textos, algumas passagens, e aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Bom, propósito da vida. Muitas coisas podem passar na nossa cabeça a respeito desse tema, mas para nós que estudamos a doutrina espírita, esse tema ele tem alguns aspectos que nos fazem, que servem, digamos assim, como estrutura para o nosso pensamento nesse sentido. Um dos assuntos e dos conceitos que a gente considera e pensa que nos ajuda a refletir e encarar o propósito da vida é o próprio tema reencarnação, conceito de reencarnação. Para muitas pessoas, esse termo reencarnação pode parecer um pouco novo, né? Mas, na verdade, o assunto reencarnação, ele vem sendo tratado na humanidade há muitos e muitos e muitos anos. Inclusive, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Em várias passagens do Evangelho, ele nos mostra, né, a questão da encarnação, só que naquela época, às vezes, se utilizava um outro termo que, às vezes, pode trazer um pouquinho de confusão. O termo que se utilizava naquela época muito era ressurreição. E aí podia acontecer um pouquinho de confusão nesse sentido. Só que, se a gente vai estudar, né, o conceito de ressurreição e de reencarnação hoje, a gente vai ter um entendimento diferente do que eles tinham naquela época, porque os tempos eram outros, a vivência dos espíritos que existiam naquela época eram diferentes das nossas de hoje. Então, né, o termo ressurreição, para nós, dá a ideia de retorno à vida, o corpo que está morto, como aconteceu ali a questão de Lázaro, né? E que isso, a ciência nos comprova que é algo que não, né, materialmente seria impossível nos dias de hoje. Principalmente aqueles corpos que já faz um tempo que a pessoa faleceu, enfim. E a reencarnação, ela tem um propósito diferente. Não é voltar à vida aquele corpo ali que desencarnou, né? Era a alma voltar à vida, o espírito voltar à vida corpórea, mas em um outro corpo, né? Especialmente formado para essa alma, para esse espírito, diferente do que se tinha naquela época. Então, se a gente for olhar ali no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que o título é Ninguém poderá ver o mundo, o reino de Deus, né, se não nascer de novo, vai trazer várias passagens nesse sentido, né, da confusão do termo. E para nós, hoje, o termo reencarnação, então, vem trazer toda essa explicação de que a alma renasce num novo corpo, né, que é uma nova experiência, uma nova oportunidade de vivência em que nós vamos estar aprendendo. Se nós formos pensar, vamos olhar assim toda a criação que existe, né, de Deus, os animais, as plantas, né? Toda a lei de natureza que rege o nosso planeta.
Se a gente for pensar e passar uma olhada, dar uma olhada, a gente vai ver assim o quanto Deus foi perfeito em toda a sua criação, em tudo, em relação aos animais, a planta que nasce uma sementinha, depois ela vai brotando, ela vai se transformar numa árvore que vai dar frutos, que vai alimentar animais, enfim, né? O próprio ar que a gente respira, o quanto ele é transformado e modificado, né? Pelas próprias árvores para se tornar um ar puro para a gente poder respirar também. Então, tudo é conectado e tudo é um complemento. Se Deus foi tão perfeito em criar tudo isso, por que com a gente seria diferente? Por que com o ser humano seria diferente? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas consideram, se a gente for pensar numa vida, uma existência única, a gente vai ter que considerar que Deus foi injusto. Porque para algumas pessoas ele dá umas oportunidades e para outras dá oportunidades diferentes. Ou por que crianças, né, acabam desencarnando, por que crianças ficam doentes. Será que essa é a justiça de Deus? Se a gente for imediatista e pensar única e exclusivamente nessa existência atual, com certeza, a gente vai considerar que Deus é injusto. Né? Então, somente com a ideia da reencarnação que a gente vai poder clarear e modificar esse pensamento e entender o quanto Deus é justo e bom. Porque Ele nos criou todos igualzinho. Ele deu as mesmas oportunidades para todo mundo. Só que, né, alguns souberam aproveitar um pouquinho melhor, outros nem tanto. E a gente tem algo que nos auxilia muito nesse sentido, né, que nos auxilia no progresso ou não, depende de como a gente vai levar, que é o que a gente chama de livre-arbítrio. A gente tem a opção de escolha. Então, isso vai determinar a questão da nossa encarnação. E tem uma passagem do Evangelho que ela é bem interessante e que ela nos auxilia a pensar nessa questão do propósito da vida. Eu vou ler só um pedacinho, tá, gente? Quem tiver a oportunidade, depois procure em casa o capítulo 9, que aí vai trazer ali no seu item 8 a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, a gente foi aquele, né, homem das cavernas, enfim, a gente, pensava só na nossa subsistência, né? Quanto mais avançado e corrompido, ele só tem sensações, ou seja, eu vou me melhorando e vou progredindo nesse sentido. Quando instruído, e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Né? Porque quando a gente às vezes fala na palavra amor, as pessoas pensam que é só aquele amor romântico entre casal, né? Entre um relacionamento, enfim, ou o amor ali em relação a pais e filhos, né? Mas aqui ele está trazendo o quê? Que é o amor no sentido desse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo e que a gente vai depurando a questão dos sentimentos, que é um dos nossos objetivos principais da nossa existência, a gente vai deixando de lado essas misérias sociais. O que são essas misérias sociais? Né?
muito do que a gente vê hoje, do que as pessoas chamam de sofrimento, enfim. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos de sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Mas aí vem um outro termo, que é o que a gente estava conversando, ó. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, essa parte aqui que eu queria chegar. Pessoal, a gente veio lá, foi criado por Deus, exatamente todos iguais, com uma sementinha aqui dentro, né? Porque todos nós temos uma sementinha que diz que existe algo que nos criou, né? Que é a questão de Deus, nos faz crer em Deus. Não é à toa que todos os povos desenvolvem algum tipo de crença, porque a gente tem esse germezinho dentro de nós, né? E esse germezinho que vai fazendo a gente crescer e se melhorar. Só que aqui ele está dizendo, né, que a gente já evoluiu em alguns sentidos, né? Tanto que veio a questão do termo que a doutrina espírita digamos assim, trouxe novamente, que é a questão da reencarnação, porque intelectualmente agora a gente tem uma condição melhor de entendimento. Mas existem algumas coisas que a gente ainda precisa se melhorar, porque a gente não veio só para desenvolver a intelectualidade. E isso, vamos combinar que a gente já fez bastante, né? E eu digo assim, ó, que só da minha experiência enquanto essa encarnação, né, eu já pude perceber bastante isso. Vamos pensar assim, vou dar só alguns exemplos assim. Hoje em dia, a condição e a possibilidade de estudo para todos é algo que é garantido por lei, todo mundo tem condição de estudar, cada esquina tem uma escola, todo mundo tem essa oportunidade. Na época dos meus pais não eram assim, né? Meu pai, por exemplo, só conseguiu fazer a primeira série, aprendeu a ler, escrever e fazer conta e deu, né? E para muitas pessoas foi assim. Provavelmente para muitos pais de vocês, enfim, eles não tiveram a oportunidade de estudo que a sociedade de hoje tem. Então a gente está com uma oportunidade muito boa em relação à intelectualidade. Mas em relação à nossa questão moral, a gente ainda está pecando um pouco. E é nisso que a gente tem que começar a se concentrar um pouquinho mais. Porque muitos dos nossos sofrimentos se atêm exatamente isso aqui, ó. Como ele diz que a gente tem que resgatar da matéria o homem. Por quê? Porque a gente ainda está muito pegado na matéria. Vou usar novamente a questão da intelectualidade. O fato da gente ter desenvolvido a intelectualidade nos permitiu muitas coisas de tecnologia que facilitam a nossa vida e que antigamente não tinha. Na verdade, eu consegui passar por essa fase, então eu consigo valorizar um pouquinho. Por que eu estou falando? Eu lavei muita roupa na mão. Estou dando um exemplo, né? Hoje a gente tem a máquina de lavar, que facilita a nossa vida, né? Quanto tempo a gente passava num tanque para lavar roupa? Era bastante tempo. Então, só ali o que a gente economizou de coisa, né?
é um tempo que nos sobra. O que a gente faz com esse tempo que nos sobra? Né? Muitas vezes a gente fica vendo videozinho no celular. É mentira minha? Não é, né? Então, assim, é uma das coisas. Para a gente poder cozinhar antigamente, né? A minha mãe contava que acordava 5 horas, 6 horas da manhã para pegar a lenha, para fazer o fogo, para fazer a comida para o meu avô poder ir trabalhar. Hoje não é mais assim, né? Olha quanta facilidade. A gente tem o fogão a gás, né? Agora tem o fogão de indução ali, enfim, né? E assim a gente cozinha muito mais rápido. Em meia hora o almoço está pronto, dependendo do cozinheiro, né? Enfim, mas é tudo muito mais rápido. E é um tempo que nos sobra. E quanto mais o tempo nos sobra, mais a gente corre. Não é verdade? E corre por quê? Será que é para nossa modificação moral? Será que é para nós aperfeiçoarmos o nosso sentimento e buscarmos o autoconhecimento? Porque não é só o conhecimento intelectual que vai nos ajudar, é o autoconhecimento, que é muito do que a Joana traz nesse livrinho aqui, ó. Em muitos livros dela, ela fala isso, né? O que vai nos auxiliar no nosso progresso não é só a intelectualidade, não é só um bom carro, não é só uma boa casa, não é só a viagem no fim de semana. Isso é bom? Ninguém está dizendo que não se pode, não se deva fazer isso. Que bom que a gente tenha a condição de fazer isso, né? De fazer um passeio com a família no fim de semana, enfim. Mas que existem outras coisas que a gente precisa dar um pouquinho de atenção, que é o autoconhecimento, o olhar para a gente mesmo. Então, esse tempinho que nos sobra, a gente poderia estar usando para isso. Em vez de estar vendo um videozinho ali, nada a ver com nada era, eu buscar uma leitura edificante que vai me ajudar a pensar o que eu tenho a me melhorar. Porque é muito fácil eu apontar o erro do outro, muitas vezes, e não olhar o meu. Só que aquele erro que eu estou vendo no outro, e que eu estou criticando no outro, muitas vezes eu também faço, mas eu não vejo. Por quê? Porque eu não paro para me olhar, né? E aí, quando eu não faço isso, eu acabo entrando na questão do sofrimento. Não é um sofrimento físico, né? Porque a dor que tem dificultado muito mais a sociedade hoje em dia não é a dor física. Porque para a dor física, graças a Deus, né, ele nos permitiu evoluir, né, cientificamente, e existe quase que remédio para tudo hoje, né? Então a medicina evoluiu em muitas coisas. Mas, em se tratando em questões pessoais, né, e essa questão do correr atrás da máquina, que vai nos acelerando e vai nos gerando uma certa ansiedade, ou daqui a pouco eu não consigo aquilo que eu quero e daí eu me frustro, e aí vem um quadro depressivo, né? Que bom que a medicina nos auxilia, nos traz uma medicação que vai amenizar essa sensação ruim, mas ela não vai mudar o mundo à minha volta. Eu preciso me trabalhar, e isso eu preciso fazer o autoconhecimento. É através disso que eu vou me melhorar. Então, assim, é bem importante, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas tratam a questão do sofrimento como sendo algo ruim. E aqui a Joana vai nos trazer que, certamente, em muitas ocasiões, se a gente for pensar assim, a gente falou da questão da reencarnação. Então, nós viemos de experiências passadas em que o livre-arbítrio nos proporcionou fazer escolhas e, através dessas escolhas, a gente cometeu muitos erros. E que hoje a gente retornou com a possibilidade de modificar, de aprender e de fazer diferente, né? Então, que bom! E isso vai fazer com que,
com que a gente passe por algumas experiências que façam com que a gente aprenda a fazer diferente, né? E aí o sofrimento, nesse caso, ele vai ser um mecanismo da vida e da natureza, digamos assim, através do qual a gente vai fazer o progresso intelecto-moral. Por que intelecto-moral? Gente, quando as coisas estão super bem, maravilhosa, eu não preciso parar para pensar. Eu vou indo, vou vivendo, né? Quando acontece alguma coisa, eu acabo sendo obrigada a parar e pensar. Então, é intelecto, porque eu tenho que usar a minha cabeça e pensar e refletir, e moral, porque eu tenho que modificar o meu comportamento em relação a isso. Então, são os dois pontos que a gente precisa, que a gente vai usar quando uma dificuldade ou um sofrimento aparecer. Então, as dificuldades e alguns sofrimentos, eles fazem parte da vida e são parte dos ensinamentos de Deus para que a gente possa aprender e se melhorar e se desenvolver, né? Por exemplo, o que ela diz aqui, os metais necessitam da alta temperatura a fim de se moldarem à nossa utilidade, né? A madeira precisa dos instrumentos cortantes ali para desempenhar o papel que ela vai ser destinada, né? O rio, ele cava muitas vezes o seu próprio leito. E o espírito necessita, então, lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. O sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um, né? Então, para uns vai ser de um jeito e para outros vai ser de outro, de acordo com a necessidade, né? E a sensibilidade de cada um. Quando a gente diz assim que o próprio Jesus diz, né, que o fardo dele é leve, então ele nos dá os instrumentos para que a gente possa buscar esse equilíbrio e tentar fazer com que esse sofrimento se torne um pouco menos pesado, né? E aí, então, aqui ela traz que o nosso psiquismo vai ampliar aptidões inatas, ou seja, nós já viemos com isso, né, com essa sementinha que Deus colocou dentro de nós e que aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo, né, e os germes da perfeição vão aparecendo e vão nos auxiliando a nos melhorar, né. Então, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não, que ele constitui o ambiente em que está localizado para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Não é? Então, assim, Deus coloca tudo ao nosso redor para nos auxiliar nesse sentido. E a doutrina espírita vai nos auxiliar, né, demonstrando o que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aqui dizendo que a gente precisa respeitar a Deus, a si mesmo e também ao próximo. Então, eu vou primeiro desenvolver o sentimento de amor, esse que Deus trouxe ali para nós, que é o nosso objetivo de desenvolver, por mim, porque se eu gosto de mim, eu me cuido e eu transfiro isso para as outras pessoas à minha volta, né? E Deus é o que nos deu essa sementinha no nosso coração e nos ajuda a aprender nesse sentido, né? Só que muitas vezes a gente vai transformando as dificuldades que a gente tem, né, e vai ampliando elas através até do nosso próprio livre-arbítrio ali, como eu falei, através das escolhas que a gente faz.
em vez de seguir esse sentimento de amor e desenvolver esse sentimento de amor, muitas vezes, como a gente falou ali, que a gente tem que salvar, né, o homem da questão da materialidade, a gente ainda está muito apegado. Então, a gente tem muita dificuldade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e tentar se modificar e pensar que nem sempre o sofrimento é algo ruim. E que muitas vezes o nosso sofrimento ele é aumentado por nós mesmos. Infelizmente, tá? Então aí aqui a Joana vai trazer depois. Deixa eu achar aqui. Que muitas das doenças que a gente cria são criadas por nós mesmos. Exatamente nesse sentido que eu tô falando, tá? Porque ele é o resultado. Nós somos energia. Nós vibramos energia. O universo é energia, né? E a doença, muitas vezes, ela é o resultado do desequilíbrio energético do nosso corpo, em razão do quê? Da nossa fragilidade emocional do espírito. Então, aí a gente vai se tornando cada vez mais frágil, porque a gente vai se deixando levar pela dificuldade, né? E aí o que acontece? Nós diminuímos a nossa proteção energética, né? Porque a gente tem. E aí o que acontece? Muitos vírus e bactérias se aproximam e se aproveitam dessa situação, né? Então, vírus e bactérias e micróbios acabam, né, descobrindo esse lugarzinho em que a nossa energia ali está mais fraca e se aproximando e fazendo o trabalho deles, né? Infelizmente. Então, a nossa fraqueza física e mental favorece muitas vezes isso. Por isso que a gente diz que a gente tem que ir buscar o nosso autoconhecimento para que a gente não se deixe abater e que a nossa própria energia, né, não baixe. Claro que isso, gente, é algo que é diário. Eu não posso fazer isso só hoje ou só amanhã, porque a gente tem problemas todos os dias. Que nem eu digo, hoje foi um dia que assim, ó, eu fui testada na minha paciência, né? E a gente é testado na paciência todos os dias. Então, assim, e aí o que a gente faz? Tinha uma época da minha vida, agora, graças a Deus, melhorou um pouquinho, em que eu tinha o costume de abrir, sempre que eu tinha um problema eu ia lá, tenho ainda, né, esse costume, eu abri o Evangelho. E aí aparecia uma mensagem que daí me ajudava, enfim, né? E tinha uma época na minha vida que eu acho que meu Evangelho, coitadinho, estava viciado, porque, Senhor, abria sempre na mesma mensagem, gente. Aí eu pegava, dava uma volta, ia lá e abria de novo e vinha de novo aquilo ali. E por que eu estou falando na paciência, né? Exatamente, porque a mensagem que caía para mim toda a vida era a paciência. Então, ali no Evangelho, no capítulo 9, né, no item 7, vai nos trazer exatamente a paciência, que eu acho que é uma das virtudes mais difíceis de se desenvolver hoje em dia. A gente está no caminho, mas a gente ainda precisa se melhorar bastante, né? Para mim não está mais abrindo nessa mensagem, faz um tempo, que bom, né? Mas eu acho que de vez em quando é bom a gente voltar para ela, né? Principalmente sobre o assunto que a gente está falando da questão do sofrimento e das dificuldades da vida, porque a paciência é uma das virtudes que nos ajuda bastante na questão do nosso progresso moral, então, né? E ali eu vou ler só um pedacinho, né? Porque não vou dar muito spoiler, que é para vocês procurarem e ler também, né? Então, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória. Sede pacientes.
A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para vos porem à prova a paciência. Olha só. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são como tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, receberemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Olha quanto isso aqui é importante, né, gente? Porque muitas vezes a gente se apega na dor e na dificuldade, no sofrimento, e deixa de ver quantas bênçãos a gente tem diariamente. A gente tem uma casa para nos proteger, a gente tem, né, um corpo físico perfeito, a gente tem alimento à mesa, a gente tem pessoas ao nosso lado dispostas a nos auxiliar. Nem sempre a gente dá abertura para essas pessoas, às vezes nos ajudar, às vezes a gente, né, é um pouco mais difícil. Mas então a gente tem muito mais bênçãos do que dificuldades, mas a gente se apega muito na questão da dificuldade. Então a gente tem que fazer o contrário, valorizar o que a gente tem de bom e deixar essas outras coisas. Não que a gente não vai pensar e tentar se modificar e tentar diminuir essa questão do sofrimento, mas isso se torna menos difícil quando a gente olha para as bênçãos que a gente tem e não valoriza. Né? Que bom que a gente conseguiu, né, hoje vir até essa casa de luz, refletir, conversar um pouquinho, né? Quantas pessoas não tiveram essa opção, né? Ou colocaram empecilhos para vir, porque a gente faz isso, né? Ou é a chuva, ou é o frio, ou é a dor no pé, ou é, né? A gente bota. Eu sei porque comigo também já foi assim. Ou aquele familiar que diz, o que tu vai fazer lá hoje, não vai? Eu também já tive isso. Então, mas a gente tem que ser insistente e olhar para as bênçãos que a gente tem e que às vezes a gente não consegue ver. Então, o nosso propósito da vida que a gente veio conversar com vocês hoje é pensar na reencarnação, pensar que ela é uma oportunidade de crescimento que a gente está tendo aqui e agora e que nós temos vários instrumentos à nossa disposição e que às vezes a gente não olha, né? E que tem tantos irmãozinhos na espiritualidade esperando por uma oportunidade, né? E que não tem, e que nós estamos aqui a caminho e não conseguimos às vezes aproveitar. Então que a gente possa aproveitar nesse sentido da encarnação atual, para fazer a evolução que a gente possa fazer. Vamos evoluir tudo? Com certeza não, que a gente tem muita imperfeição para melhorar. Mas vamos fazer tudo que a gente possa fazer de melhor. As dificuldades vão vir? Vão. Mas a gente vai se agarrar com Deus, né, e com os espíritos de luz e vamos buscar a solução para tentar passar por cima dessa dificuldade. Tá bom? Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que todos possam retornar aos seus lares melhores do que aqui chegaram. Muito obrigada.